Vamos ler as Escrituras, irmãos, para darmos continuidade ao nosso tema. Mais uma vez, vamos colocar de pé. Aos irmãos que cultuam conosco em seus lares, em lugares distantes, Deus abençoe vocês. Estamos em uma tarde muito agradável, tivemos um dia muito bom, é um clima gostoso. Temos deixado os afazeres de lado para juntos meditarmos na palavra de Deus. Em São Mateus capítulo 26, versículo 38, nós vamos ler esta parte das Escrituras, dando continuidade a um tema sobre a doutrina de Cristo, onde estamos falando mais sobre a oração, do porquê Jesus orou ao seu Pai, como foi que Jesus orou, o que ele nos ensinou ao orar, o que é oração, e assim sucessivamente. Quem não ouviu os outros cultos, depois estaremos colocando à disposição de todas as gravações, para que as pessoas também depois continuem a meditar sobre isto, na palavra de Deus. Mas nós estamos prosseguindo com o tema. Em nossa oração temos que reconhecer quem está no controle. E Jesus reconheceu isto. Ele orou a um que o podia livrar da morte e nos ensinou que devemos orar a este Pai que está no céu. Amém. E nesta parte das Escrituras nós encontramos Jesus orando e reconhecendo que Deus tem o controle de tudo, e mesmo que nossa mente, nossa ideia, nosso desejo é fazer de certa forma, todavia temos que procurar saber em tudo qual é a vontade de Deus, porque Ele sabe melhor, não é? Em Mateus 26, versículo 38, nós encontramos estas Escrituras. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Amém. Senhor Deus, oramos a Ti nesta hora, reconhecendo nossa fragilidade e recordando daquele momento de teste do Senhor Jesus, nosso irmão maior, aquele que, o primogênito entre muitos irmãos, que foi enviado como nosso exemplo para que seguíssemos suas pisadas. E ele passou por este momento de teste, quando todo o peso do mundo estava sobre si, todo o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro, estava sobre ele, e aquilo se tornou tão insuportável que ele demonstrou medo, temor, receio, insegurança, e o seu desejo era se livrar disso. E por 3 vezes clamou a Ti, pedindo: se possível, se possível, se possível. E em todas as vezes cremos que o Senhor, que está no controle, não fez outra coisa a não ser mostrar-nos o plano que Tu estabeleceste antes da fundação do mundo. E o Filho obediente teve que se render a este plano e disse: então faça-se a Tua vontade, não a minha. E ali foi onde ele venceu, ali foi onde ele se tornou vencedor. Foi ali que ele venceu a cruz, foi ali que ele venceu todas as coisas. Quando ele rendeu-se totalmente à Tua soberana vontade, Senhor. Porque até ali, nesse teste, foi provado que ele tinha sua própria vontade e que ele tinha seu próprio desejo. No entanto, ele não quis colocar isto acima do que o Senhor já tinha estabelecido. E ele bem conhecia Teu plano. Pedimos nesta hora que o Senhor nos ajude a ser como Jesus. Amém. Que possamos reconhecer qual plano Tu tem designado para cada um de nós. Amém. Para quando também chegar os nossos momentos terríveis de dificuldade, podemos fazer o mesmo que nosso irmão fez. Amém. E dizer: Pai meu, não estou suportando isto, é demais para mim. Todavia que a Tua vontade seja feita e não a minha.
Se é para passar por isto, passarei. Se é para sofrer o dano, sofrerei. Se é para ser o sacrifício, que seja, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha para teus filhos nesta hora, que estão acompanhando esta oração neste momento, e que nossas mentes sejam abertas para que o esclarecimento da tua verdade possa descer ao nosso entendimento. No nome amoroso de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Como podem ver, quando se ora, temos que saber a quem estamos orando. E em nossa oração nós temos que reconhecer quem está no controle. Se a dor não sair, você tem que reconhecer que Ele está no controle. Se não for resolvido o que você gostaria que fosse resolvido, entenda que Deus está no controle. Ele estava em angústia até a morte, triste, abatido, com dores, agonia, suando gotas de sangue. As células se romperam de tanto sofrimento que estava sobre aquele ser. E ele clamou por 3 vezes por livramento. Mas ele estava clamando a um que o podia livrar da morte. O mesmo Paulo fez, em outra circunstância, mas também era algo que estava sendo insuportável para ele. Ele disse: eu clamei ao Senhor por 3 vezes. E o que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta. Amém. Esta é a minha vontade para contigo. Vê? Então Paulo, seguindo o exemplo de Jesus, ele disse: então eu fiquei quieto e me glorie diante de Deus pelo que Ele possa me dar. Então quando eu estou fraco, eu me sinto forte, não é? Pobre, mas como enriquecendo a muito, como nada tendo e possuindo tudo. Ele disse que a graça dele sobre mim, o favor imerecido, é o suficiente para mim. Agora, quando nós não tomamos Deus em sua palavra, que não reconhecemos que estas pessoas que já foram em nossa frente passaram por esses tormentos, e hoje queremos ter benefícios que eles nem procuraram, não é? Depois que viram qual era a vontade de Deus, eles ficaram inquietos, e hoje achamos que Deus é obrigado a dar tudo o que nós queremos. Não é bem assim. Então, quando você orar, reconheça que tem um que está no controle da situação, e nunca peça algo que seja contrário à vontade dele, porque Deus não muda o seu parecer acerca de sua palavra. O que falamos até aqui, eu tenho certeza que já é suficiente para nós, a termos deixado nossos lares para escutar. Mas, irmãos, a oração, ela é o resultado da nossa vigilância. A nossa vigilância. Porque quando você está vigilante, você consegue descobrir que está em momento de você orar. Às vezes o mundo está caindo aos pedaços, como diz, o céu está caindo em sua cabeça, e você acha que está tudo bem. Nem ora, nem clama, nem pede a Deus, não exercita esta comunicação com Deus, esperando não sei o quê. A oração mostra o resultado da nossa vigilância. No versículo 44 de Mateus 26, ele disse para os discípulos: vigiai. Quem está vigilante, com cuidado, prestando atenção às coisas, sabe que é tempo de orar, sabe que é tempo de se entregar nas mãos de Deus, sabe que é tempo de conserto, sabe que é tempo de estar implorando. Vê? Agora, quem não vigia, está tudo bem, não tem problema nenhum, né? Tudo é bênção, tudo é graças a Deus para lá e para cá, ou está tudo ok, eu estou bem. E não é que esteja bem, é que não está vigiando, porque se estiver vigiando vai encontrar que dentro de si tem uma luta muito grande sendo travada a cada dia, a luta da carne contra o espírito. E se você está vigilando quanto a isso, você termina orando a Deus, pedindo a misericórdia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber,
faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Que sofrimento nosso irmão passou. Nosso irmão maior, o mais velho, o primogênito, por nossa culpa, né? Por causa dos nossos pecados. Então, quando você orar ao seu Deus e Pai, como Jesus orou também ao seu Deus e Pai, você tem que orar com confiança. Confiança. No versículo 53, do mesmo capítulo de São Mateus, diz assim: ou pensas tu, quer dizer, tu acha que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Já pensou se Jesus fosse o próprio Deus dizendo essas palavras? É um disparate, né? Se Jesus fosse o próprio Deus, ele ia orar a quem? Ia pedir a quem? Se ele fosse o próprio Deus, ele teria que estar orando a um maior do que ele. E um Deus que tem um Deus sobre ele não pode ser nosso Deus. Nosso Deus tem que estar acima de todas as coisas. É o Deus dos deuses. Deus dos deuses, porque o Filho de Deus é Deus também. Por que foi que ele foi rejeitado? Porque ele estava se fazendo a si mesmo Deus. E quando era que ele estava se fazendo Deus para os judeus? Quando ele se declarava Filho de Deus. E assim os profetas são deuses, e aqueles a quem vem a palavra é deuses. Vós sois deuses, e todos os filhos de Deus não é outra coisa a não ser pequenos deuses também. Então Deus é Deus dos deuses. Eu não acredito que ele é Deus dos deuses pagãos, dos deuses ídolos, de estátua, de barro, de pedra, de prata, ou seja o que for. Isso é abominação. É abominação. Então, se ele é Deus dos deuses, eu só posso entender que ele domina sobre todos aqueles que descendem dele, que é a geração dele. Agora, a confiança de Jesus em seu Pai é desse tipo que você está vendo aqui. Você pensa que se eu pedisse, se orasse a meu Pai, ele não me enviaria 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Em outras palavras, eu não tenho que pedir, eu não vou pedir, porque eu conheço as Escrituras e sei qual é a vontade dele. Eu sei que a vontade dele é que eu passe por essa situação, é que eu sofra, que seja escarnecido, mas se não fosse isto, eu pediria, ele enviaria agora. Aí vem o atormentador e diz: desce da cruz, aí eu creio em ti. Ah, mas não vou descer mesmo, filho. Você pode ir para o inferno descrendo, porque eu vou ficar aqui, porque essa é a vontade de meu Pai. Pois bem, nós necessitamos descobrir qual é a vontade de Deus em sua palavra para conosco, para então pedirmos aquilo que Deus quer que nós peçamos. Porque se nós não conhecemos qual é a vontade de Deus e qual é o plano de Deus, nós vamos pedir algo que vai entristecer a Deus. E meu pai dizia que quem não sabe orar, xinga a Deus. Quem conversa demais dá bom dia a cavalo. E quem não sabe orar vai ficar xingando Deus, não é? Mas se você conhece a vontade de Deus em sua palavra, então você vai pedir aquilo que Deus quer que você peça. Foi assim com a irmã Hatimosa. Ela pediu o que Deus queria que ela pedisse. Significa oração inspirada por Deus. Inspirada por quê? Porque não foge da palavra, não foge daquilo que é a vontade de Deus. E irmão Branham tinha esta confiança em suas orações, ou quando ele pedia por um povo moribundo, por um povo necessitado. Veja como está registrado no sermão o que é preciso para vencer toda a incredulidade. Ele pregou este sermão no dia 29 de julho de 1960. No parágrafo 55 desse sermão, o que é preciso para vencer toda a incredulidade, o mensageiro de Deus disse: algumas pessoas pensam, eu detesto clamar tanto a Deus. Isso é o que ele... Aí ele diz assim, olha, isso é o que ele quer que você faça. Tem pessoas que dizem, eu não vou estar pedindo a Deus, não vou estar perturbando a Deus com meus pedidos. O irmão Branham diz, isso é o que ele quer que você faça. Você não tem porque você não pede.
Você não pede porque você não crê. Peça abundantemente para que o seu gozo seja completo. Ele cita as Escrituras aqui. Isto é o que Deus quer. Peça coisas grandes. Eu estou pedindo por centenas de almas nesta reunião. Eu estou pedindo para que cada pessoa doente que entre por aquela porta saia daqui sã. E estou crendo nisso. Eu estou crendo que até nós sairmos, que esse não será só mais um ajuntamento, mas que será um reavivamento aqui em Yakima. Satanás me manteve fora daqui por muito tempo, e eu creio que a hora está aqui para que um verdadeiro reavivamento varrerá cada igreja e se estenderá por todo o país. Por todo o país. Está no sermão o que é preciso para vencer toda a incredulidade. Então ele diz: Deus quer que você peça. Agora você não pede porque você não crê. Aí Tiago completa esse pensamento, vamos dizer assim. Tiago diz: pedi e não recebeis porque pedis mal. Vê. Então, por que pedimos e não recebemos? Porque não estamos pedindo aquilo que é da vontade de Deus, mas sim da nossa vontade. A oração, meus irmãos, ela é em particular. Nós lemos vários versículos disso no outro culto, que a oração é particular. Aqui, na igreja, encurta tua oração. Não te estenda orando pelo presidente, orando pelos reis, pelos governadores, pelos deputados, por todas as igrejas, por todos os pastores. Isso não é oração para fazer no momento de culto, são orações curtas, para que o maior tempo seja com a palavra. Mas se tu queres orar por céu, terra e mar, então é a tua oração secreta em casa. Em Marcos, vamos sair do livro de Mateus, Marcos capítulo 1, versículo 35. Então o que vamos ler vai ser só agora no livro de Marcos, até vermos os versículos que tem ali sobre a oração. Marcos 1,35 diz: e levantando-se de manhã muito cedo, que às vezes a pessoa pensa que só pode orar à noite, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Enquanto muitos estavam saindo para trabalhar, Jesus subiu para um deserto para orar. Era a missão dele, era o trabalho dele. Você viu que foi secretamente. Veja Marcos 6, capítulo 46. A oração em privado, a oração particular e oração privada. Marcos 6, 46. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Mas ele despediu a multidão e teve seu momento sós com Deus. Então você percebe que esta oração, ela vem depois de uma vigilância. São pessoas que estão vigilantes, cuidadosas, com atenção, atenta aos acontecimentos. Então ela em seguida ora. Agora, veja quais são o resultado dessa vigilância que termina em oração. Em Marcos capítulo 13, você estava no capítulo 6, No capítulo 13, versículo 33. Veja o que é que Jesus fala. Marcos 13, 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Você não sabe quando vai acontecer as coisas. Você não sabe quando será chamado para prestar conta. Você não sabe quando será o acidente. Você não sabe quando será atropelado. Você não sabe se sairá da mesa de cirurgia. Você não sabe se subirá a próxima escada. Você não sabe se amanhã estará ainda andando normalmente ou estará todo troncho por causa de um AVC. Você não sabe. Aí vai esperar estar nessa situação para estar ora por mim.
A oração é enquanto você está vigilante, sabendo que tem um superior que tem controle, mas você não tem controle. E você tem que estar em harmonia com esse papai do céu que pode te livrar, que pode te dar socorro, que pode te dar auxílio. Então, por você estar vigilante, você então ora, olhai, vigiai e orai. Nunca é orai e vigiai, sempre é vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, você tem certos desejos em si, certas vontades, certos sonhos, certas coisas que você precisa. Pode ser vencer uma luta, vencer uma dificuldade, alcançar uma vitória para você ou para alguém, não é? Então você tem esses desejos e você expressa esses desejos através da oração, desta comunicação com Deus. É quando o filho diz ao pai: olha, o chinelo furou, não é? O dedo cresceu, está apertando aqui, está criando calo, parece que tinha um sapato novo. Que se não for assim, o pai parece que nunca compra. Você tem que externar, você tem que expressar, tornar os seus desejos conhecidos. E para você tornar seus desejos conhecidos, você tem que saber que aquele desejo provém de uma necessidade. Por isso, vigiai, esteja atento. Em Marcos capítulo 11 e o versículo 24 está escrito: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crendo receber, e tê-las eis. E quando estiverdes orando, perdoai. Olha, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Amém. Agora tu desejando matar o vizinho e pedindo perdão a Deus, sem perdoar o vizinho porque atrapalhou teu sono com som muito alto, tu já sabe que é coisa do maligno mesmo. Mas o que você pode fazer? Perdoar. E eles não sabem o que fazem, não sabem o tempo que estão perdendo com esse tipo de coisa. No entanto, se Deus não tivesse alcançado você estava fazendo pior. Veja bem tua índole, não era das melhores não. Menino está fino, Se Deus não tivesse nos alcançado por sua graça, faríamos pior do que eles. Porém, haver sido justificado, santificado, Paulo diz assim, já não sois mais desse tipo, já não andei segundo a carne. Então a este está sendo dito: por isso vos digo, todas as coisas que pedis orando, crede e receber, e tê-las eis. E quando estiveres orando, perdoai. Se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, se você não perdoar, você não recebe perdão. Viu? Se você não perdoar, você não recebe perdão. É assim. Vamos para o capítulo 14. E você vai ver que, por uma necessidade, você então ora em particular. Você tem que estar em particular, ter a sua intimidade com Deus. É quando sai todo mundo, você não quer que todo mundo saiba, e você chama o seu pai para dizer qual é a tua necessidade, dizer o que está faltando. Marcos 14, versículo 32. Nós já lemos tudo isso em outros cultos e tal, porém estamos seguindo o pensamento e mostrando de forma cronológica agora essas partes sobre a oração. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Quer dizer, fiquem quietos, não comece a fazer barulho para lá e para cá não. Mas vamos fazer barulho para depois dizer que o fogo desceu, que Deus operou e aquela coisa. Não, ficai aqui. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor. Na sua escritura pode estar medo, amedrontar-se, e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste. Eu não sei se a Bíblia de vocês está a angustiar-se, começou a angustiar-se, está a entristecer-se, Está a angustiar-se? Está a angústia também?
triste até a morte. Ok. Então na tradução feita direto do inglês está angustiar-se, feita pelo irmão Diógenes. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Agora que fala essa parte, viu? Tá. Ficai aqui e vigiai. Você vê que há vigilância antes da oração? Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, afastado dos outros, e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Quais foram as palavras? Insistindo, vamos dizer assim, com Deus. Porque 3 vezes já é o insistente, né? Já é o insistente. Dizendo as mesmas palavras: ó Senhor, se tiver um jeitinho, se houver um jeito, né? Que não haja essa hora para mim, que não venha isso sobre mim. Que coisa! Se você sair do livro de Marcos e entrar no livro de Lucas, você vai ver muitas outras citações a respeito de oração. Em Lucas 3, versículo 21, está escrito: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Vê que ordem das coisas. Nós queremos que o céu se abra para poder a gente orar, né? Queremos que o céu se abra para nós, que caia a bênção, aí ficamos contentes, aí oramos, né? Graças a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, olha que bênção alcancei. Não é bem assim. Orando ele, o céu se abriu. Vê? Estas orações, quando você está em necessidade, ela deve ser sempre em privado. No capítulo 5 de Lucas, versículo 3, diz: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Parece que é no versículo 16 que diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava, certo? Ele se retirava para o deserto para orar, para estar sozinho com Deus. Agora, você acha que Deus precisava orar para alguém? Quem sabe ele orou para que os discípulos soubessem como orar. Não, na hora de ensinar ele ensinou. Vê? Na hora de ensinar os discípulos a orar, ele ensinou como orar. Nós passamos por isso no culto passado, né? A oração do Pai Nosso, o modelo de oração. Mas chegou o momento que ele tinha que clamar ao Papai do Céu. Ele orava a Deus, ao seu Pai, aquele que era maior do que ele. Ele não estava orando para si mesmo, ele não estava orando para a natureza divina, porque ele tinha as duas naturezas, não é nada disso. Jesus estava orando a aquele que ele tem como Deus. Aquele que ele disse: ele é meu Pai. Aquele que diz sobre Jesus: ele é meu filho. Façam dele o que vocês quiserem, vão depois se acertar comigo, mas ele é meu filho, e é melhor vocês ouvir a ele. E quem ouviu a ele, ele disse: ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Então veja as orações de privado, como é que acontece. Em Lucas 6, versículo 12, Lucas 6, versículo 12, e aconteceu que naqueles dias subiu a um monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Amém. Amém. Agora, veja se é no versículo 28 que diz assim: bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam.
É isso mesmo? Versículo 28, né? Orar. Quer dizer, quem amaldiçoa você, você deve abençoar de volta, viu? Abençoar de volta. Não se enche e diga, isso é uns malignos, descendência da serpente, vocês vão, é tudo para o inferno. Não se enche não se orgulhe não, viu? Você não sabe se são ou não. Ah, mas eles fazem tanta coisa terrível hoje. Amanhã pode ser que estejam bem melhor do que você. Você nunca sabe. Então, bendizei os que vos maldizem e orai pelo que vos caluniam. No capítulo 9 de São Lucas, versículo 18. São Lucas 9, 18. E aconteceu, e sucedeu, que, como ele estava sozinho orando, sozinho. Você nunca viu Jesus fazendo aquela reunião de oração, aquela campanha. Isso é muito bom, chamar todo mundo para orar, né? Maravilhoso. Mas ali deu um aperto maior que estava acontecendo. Então ele ia sozinho. Como ele estava sozinho orando, seus discípulos estavam com ele, e ele perguntou-lhes dizendo, quem dizem as pessoas que eu sou? Interessante, isso veio depois de oração. A pergunta de Jesus foi depois de oração. Depois dele ter estado em oração, saiu daquele período de oração a seu papai, né? Quem sabe Deus disse para ele fazer aquela pergunta, já que ele disse, eu não faço nada sem que o Pai me mostre, né? Quem sabe Deus disse para ele, faz a pergunta aí para eles, para ver se eles sabem quem tu sois, se sabe que ministério é esse. Ele saiu daquele momento de oração e disse, o que dizem as pessoas que eu sou? E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, que eu já estou lendo lá adiante, né? Tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto orava, a aparência do seu rosto se alterou e suas vestes se tornaram brancas e resplandecentes. Veja que isto aconteceu enquanto Jesus estava em oração também. Ore para fazer seus desejos conhecidos, porque mesmo que Deus já saiba das coisas antes de nós pedir, quando você expressa esses seus desejos em palavras, né, é diferente. Preste atenção, se você for fazer oração sozinho, em pensamento, parece que você tem mais coisas para pedir, né? Parece que é mais fácil. Mas na hora de articular as palavras é que vem o problema. Você tem dificuldade de expressar aquilo em palavras. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Só não usa a comunicação para dizer o que quer ou o que não quer quem é mudo. Mesmo assim ele tenta, né? Agora, se nós temos vamos dizer assim, o dom da palavra, da fala, temos esse presente de nos comunicar, de dizer o que queremos, que o problema é esse, é você engolir e nunca falar, nunca diz o que gosta, né? Todo dia a mulher faz de logo, porque quando fez você, né, comeu com a beleza e lambeu os beijos, e ela disse, parece que ele gostou, né? Com pimenta, aí no outro dia ela faz ainda com mais pimenta ainda, e o camarada não reclama para não desfazer, e aquela coisa toda e tal. Como é que ela vai saber que ele não gosta daquilo? Às vezes 10 anos de casado depois é que um descobre que o outro não gostava daquela roupa, daquela cor de roupa, mas como comprou a primeira vez e a pessoa usou, né? Comprou a segunda vez e assim vai, e fica um enganando o outro, um achando que está fazendo o máximo, né? A melhor coisa, e a outra pessoa engolindo a bucha. Agora tem que saber como falar também. Tem que saber como falar. Você tem que saber se está gostando ou não. Faz cosca na testa, dá risadinha para lá e para cá, diz ela gosta de fazer cosca na testa, né? Nunca disse que não gostava, nunca disse, não faz mais isso não, faz na orelha, melhor, não é? Me sinto melhor. Você tem que falar, meu. Você tem que dizer o que quer, tem que dizer o que gosta, tem que dizer o que está bom e o que não está bom.
ou nunca conseguirão satisfazer os desejos, os gostos, a vontade um do outro. Isso em todo sentido que você queira imaginar agora, falando bem abertamente. Se você nunca disse que gostaria assim ou assado, a outra pessoa nunca vai saber. São corpos diferentes, são ideias diferentes, são desejos diferentes, são prazeres diferentes, são desgostos diferentes. Porque tem coisa que se gosta, tem coisa que não gosta. Então é gosto e desgosto, mas você tem que falar. A mesma coisa quando você vai falar com Deus. Se você aprende a ter esse relacionamento com Deus, de expressar seus desejos, entenda que isto é um modelo, é uma ferramenta para que você também saiba se expressar com as outras pessoas, se expressar com seus irmãos, se expressar uns com os outros. Então ore para fazer seus desejos conhecidos. Em Lucas capítulo 10, versículo 2, Lucas capítulo 10, versículo 2, está escrito: e disse-lhes: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Orai, pois, ao Senhor da seara, que mande operário para a sua seara. Deus não sabe que estamos precisando, não é, de trabalhadores. Mas o que é que você tem que fazer? É orar a Deus. Deus não sabia que precisávamos de alguém que nos ajudasse também para cantar, não é? Que nos desse uma ajuda quando faltasse um irmão que canta, tivesse uma pessoa também que gostasse disso. É só orar a Deus que Ele manda. Deus não sabe que temos necessidade de alguém que toque, que acompanhe com a música. Vamos reclamar? Está ruim o culto, está sem graça, porque falta isso, falta aquilo. Você já orou? Já orou sobre isso? Já apresentou a Deus a necessidade, não sua apenas, mas de toda a coletividade? Às vezes oramos por aquilo que apenas queremos que seja. Queria que fosse desse jeito. Agora, como é que Deus vai me dar uma coisa que aqui vai prejudicar ao meu irmão, que é também filho dele? Veja. Senhor, eu queria tanto aquilo que meu irmão tem. Aí Deus vai tirar dele e dar aquilo para mim, para poder fazer a minha vontade? Não, gente, tem um equilíbrio. Por isso que os profetas do Antigo Testamento, quando eles oravam, iam suplicar a Deus, eles oravam por seus próprios pecados, não é? E oravam pelo pecado das pessoas, pelo pecado de todo Israel, pelo pecado da cidade. Eles apresentavam tudo a Deus. E aqui você vê que esse desejo, se ver a obra seguir adiante, eles tinham que orar para que Deus mandasse operários para a seara. Okay? E a oração, ela deve ser aprendida. Você tem que aprender a orar. Porque às vezes você não sabe, não é? Às vezes você não sabe orar. Como eu já vos disse a ideia do velho, quem não sabe orar vai terminar xingando a Deus. A oração, ela tem que ser aprendida. Você tem que aprender a orar. Quando eu era pequeno, eu queria, sempre tinha essa tendência religiosa, não sei para quê, né? Queria saber rezar, e eu via as pessoas rezando o Padre Nosso. E ele não falava Pai Nosso, era Padre Nosso mesmo. Agora eu sei que o espanhol fala Padre, né, no lugar de Pai. Mas naquele tempo, na nossa ignorância, era porque a gente tinha o Padre como se fosse um intercessor. Não é? E eu queria aprender essas rezas todas, porque eu andava muito à noite, maior escuro, e quando eu vinha eu tinha medo. Mas se tivesse uma reza brava ali, né? Então, aí eu pedi para minha irmã escrever as rezas para mim. A irmã Zefinha. E ela escreveu um bocado de folha de papel, aquelas letras redondas dela. Escreveu o Padre Nosso, escreveu a Ave Maria, a Santa Maria, escreveu a Salve Rainha, o Credo, oração forte, coisa pesada. Não é desfazendo, né? Com respeito às pessoas que têm tanta fé nisso, porque a gente também, eu passei por isso, né? E você sabe que os católicos, eles têm tanto respeito por uma das rezas, que eu lembro que nos textos que tinha, aqueles festejos que se tinha, né? As promessas que eles pagavam, estava todo mundo ali, era cigarro no bico, tomando cachaça, e o terço falando. A meninada só queria que o terço terminasse para comer a bolacha, né?
para comer a bolacha, com café doce. Café bem doce, aquela bolacha, a gente chama bolacha do norte, as bolachas quadradas assim. Mas na hora que eles começavam a rezar uma reza, entrava na outra, quando chegava num tipo de reza, tinha camarada que jogava o chapéu de lado, tirava as peixeiras, tudo armado. Tinha peixeira que não sei como eles conseguiam andar com aquilo, gente. O cabo ficava debaixo da axila, né? E a ponta lá embaixo do joelho, não sei como andava. Só vi os caras, botavam num canto, botavam no outro para poder rezar. Não sei se era o ofício, era o ofício que eles chamam. O ofício? É o ofício de rogai por nós, aquela coisa toda, né? Era uma reza brava dessa, uma reza forte dessa aí que eles tinham. Eles tiravam o chapéu, eles tiravam o cigarro das orelhas, né? Guarda o cigarro aqui. Só viu as facas sendo colocadas de lado, com respeito, com reverência. Demorava. E eu queria saber tudo isso. Dizia que livrava do mal e aquela coisa toda. Então a minha irmã escreveu tudo aquilo, escreveu, e eu tinha aquelas rezas todinha. E eu ficava toda noite antes de dormir, lendo, até decorar. Porque eu pensava, quando eu estiver andando à noite, eu não vou estar com papel na mão, né? A rainha, ladainha, não sei como é que é. Então quando eu saía passava o dia brincando, jogando bola, só via, voltava para casa de noite, não tinha luz elétrica, não tinha nada, subia morro e descia morro com tudo quanto é reza na cabeça. Mas não pulasse um gato na frente não, que já desmaiava. Mas reza para lá e para cá. Sabe o que acontece? O desejo era saber fazer um pedido. E na ignorância que se tinha era aquilo, essas coisas decoradas, né? Mas você sabe, na realidade você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a orar. Senão você vai ficar como a turma aí fora, que como eu disse no outro culto, fica só aquela agonia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, queima, 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 derrama fogo, abençoa, 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 e vai, aquela coisa. E você passa na frente, tá aquela doideira. Você diz, o que é isso? O que estão fazendo? Não é? Que tipo de oração é esta? Um clamor sem pé, sem cabeça, um lamento. Orar não é assim, gente. Orar não é assim. Orar não é dessa forma. Então a oração ela deve ser aprendida. Tem que ser oração com conhecimento de causa. Tem que saber por que está orando, o que está pedindo. Tanto é que isso vem depois de uma vigília, de algo está acontecendo. Tenho que orar, preciso orar. Estou pressentindo que algo não está bem, ou alguma coisa não está bem. Eu não estou bem, preciso orar. Isso vem de uma vigilância, de um cuidado, não é? Então veja quanto que a oração tem que ser aprendida. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Desculpe brincar um pouco assim, é para poder chegar num ponto, né? E acho que prepara melhor a nossa mente, inclusive, para entender. Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, enquanto estando ele a orar num certo lugar, estava em particular ali, os discípulos prestavam atenção nisso. Jesus se retirava para orar. Quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, eu quero também, me ensina, né? Se tem que escrever no negócio aí, se tiver de escrever essas orações, escreve para mim. É assim, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então os discípulos não sabiam, os discípulos de João. E essas pessoas eram religiosas, eram pessoas tementes a Deus. Muitos deles eram seguidores da lei. Veja como o irmão Brano se expressa sobre esses homens, quando ele prega o sermão Um Testemunho no Mar. Que eles conversavam no bar. Você lembra do nosso pai, o que ele dizia na hora da mesa? Meus filhos, eu já estou velho, posso não ver chegar esse dia, mas os profetas falaram que um dia vai vir o Messias, e ele será desse jeito, e as escrituras estarão se cumprindo, e vocês, quando ouvirem esse sinal, sigam este homem que será enviado de Deus. E assim, eles eram pessoas que conheciam, mas eles não sabiam como orar. Não sabia como se aproximar de Deus em oração. E os discípulos de João, com certeza João era uma pessoa de oração, e eles pediram a João que fossem ensinados a orar.
daqueles discípulos, alguns seguiram a Jesus. E agora nós tínhamos ali discípulos que aprenderam com João como orar, e tínhamos outros discípulos que o próprio Jesus arrebanhou, não é? E esses não sabiam ainda. E de alguma forma, a comunicação entre eles, estes que foram chamados por Jesus, viram que não sabiam orar como os outros, que seguiam a João. Então eles ficaram prestando atenção. Olha, João, que liderou esses daqui, orava e ensinou para eles. E agora a gente sempre vê que Jesus está orando, então é melhor que ele nos ensine. Melhor que ele nos ensine. Ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. Isso nos amarra, né? Já pensou dizer para Deus: perdoem porque eu estou perdoando aqueles que me ofendem, que me maltratam? E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho, e não tenho que apresentar-lhe ou que apresentar-lhes. Se ele respondendo de dentro disser: não me importuneis, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-vos, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação e lhe dará tudo que houver mister, ou o que for necessário. Porque se você já está dormindo, que é o teu momento de descanso, é o horário de você desligar celular, desligar telefone, para poder dormir, para poder descansar. Mas alguém acha uma forma de te acordar, de despertar. E você poderia muito bem dizer: eu não vou sair daqui, é o meu momento, eu preciso disso. Me acordar agora, eu já não vou dormir mais. Amanhã eu tenho que trabalhar. Mas Jesus disse: só por ser importunado, a pessoa vai lá e diz, e faz o que deve ser feito. Aí Jesus disse: eu vos digo a vós, pedi. Quer dizer, você não deve ficar preocupado: será que eu não estou insistindo com Deus? Bem, primeiro você tem que saber se é a vontade dele. Porque se não for a vontade dele, até uma vez que você pedir, já está falando muito. Já está falando muito. Vai fazer o que Moisés fez. Senhor, tu me disseste que ia levar Israel para essa terra, e eu era o líder deles, e agora tu está dizendo que eu vou morrer aqui? Não faça isso comigo, me deixa atravessar a terra com eles. Deus disse: não me toque nesse assunto, você já falou demais. Não me toque nesse assunto mais. Já disse, você não vai passar para o outro lado, e pronto. E não se fala mais nisso. Mas Jesus disse: olha, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Jesus está dizendo: não tem um pai, uma mãe não fará isso com seu filho. Porém, tem alguns deles que não são pai nem são mãe, são monstros. Como uma criancinha que chorava com fome, e a mãe tacou farinha de raiva na boca da criança e matou ela sufocada, para não dar comida, porque a menina estava chorando com fome. Tem casos assim. Jesus está dizendo: você já pensou uma situação dessa? Um filho pedindo um pão e o pai lhe dará uma serpente, dá um escorpião para ele? Quer dizer, você nem pode pensar em termos de pai, de paternidade, de filiação, esse tipo de coisa. Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, às vezes você deixa o pedaço de carne seu mais fraquinho, né? Para deixar o dele mais gostosinho, porque você quer que eles comam, se alimentem, para crescer saudável. Se você, sendo mau, que ele diz só há um bom que é Deus, então não adianta eu querer dizer que eu sou gente boa, que eu sou boa coisa. Ele diz só há um bom e esse é Deus. Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, aquele que lhe pedirdes. Então você não deve cessar de pedir a Deus o que você sabe que é essencial para você. Irmãos, exige-se uma vida de oração dedicada. Exige-se isso pelas Escrituras. Em Lucas 18, já vamos concluir já. Em Lucas 18, versículo 1 e depois do versículo 10, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha só, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí quando você vai no versículo 10, diz: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o publicano. Vocês conhecem a história desses dois, não é? O fariseu tinha uma vida de dedicação, o publicano também tinha uma vida de dedicação. Os dois subiam ao templo, um bom lugar para ir orar, né? Porém, a forma que ele estava pedindo não era a vontade de Deus, porque no seu pedido ele colocava a si mesmo como autossuficiente e humilhava os outros que não tinha feito o que ele achava que estava fazendo de bondade para com Deus. Vocês conhecem essa história. Agora, você não consegue orar o suficiente, por mais que você ore. Nunca pense que já orou o suficiente. Em Lucas 21, versículo 36, diz: vigiai, pois, em todo tempo. Bem, se você vigiar em todo tempo, você vai estar em oração. Você vai estar ligado, né? Como diz, está ligado, né? Você vai estar ligado com o trono. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Amém. Agora, claro que nunca conseguiremos esgotar um assunto desse em um culto. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, agradecendo a vocês que com paciência nos ouvem, vamos concluir ficando de pé e deixando registrado as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Branham, no sermão Por que é tão difícil viver uma vida cristã? Ele disse: e estamos tão agradecidos por vocês estarem aqui nesta tarde, e nós sentimos que de qualquer modo não podemos obter o suficiente de Deus, e há algo sobre o Evangelho e a palavra de Deus que nós simplesmente parecemos não poder ter o suficiente disso. Você pode comer muito às vezes, e você pode beber água gelada o suficiente para ficar doente, mas eu não creio que um homem alguma vez já tenha orado muito ou tenha o suficiente do amor de Deus em seu coração. Esta é simplesmente uma coisa que parece não termos o suficiente ou estarmos cheios completamente. E eu sou ensinado que quando nós comemos, se você é acostumado a comer porções pequenas, seu estômago encolhe para aquela porção. Então, às vezes queremos... Como fazer uma dieta, né? Aqui já está dizendo, o irmão Branham está dizendo. Você acostumar a comer uma pequena porção, o teu estômago estreita-se aquilo, ele encolhe para aquela porção. E se nós comemos muito, nosso estômago alarga-se para isso. E eu penso que precisamos de um alargamento espiritual e obter muito da palavra. Não está satisfeito com apenas a leitura de um pequeno verso, de vez em quando ou algo deste modo, mas alargar a nossa gastronomia espiritual. Amém. Irmão Vicente, você poderia vir aqui?
fazer a oração final. Deus abençoe cada um de vocês, cada um dos meus irmãos, que todos tenham uma noite agradável, né, e um resto de semana abençoado. Muito obrigado a cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Tão simples e profundo que acabamos de ouvir nesta noite. Eu digo profundo porque é a Tua palavra. Pai, que isso possa penetrar em nosso íntimo, em nossos corações, e que cada um de nós possamos viver por isso, ó Pai. Sabemos que o tempo que nós vivemos é difícil, é um tempo trabalhoso, onde os Teus filhos residem, ó Pai, neste mundo pecaminoso, mas nós temos um Deus forte, poderoso, que pode nos sustentar a dia enquanto nós vivemos. Por isso abençoa nossos irmãos, ó Pai, todo quanto tem acompanhado esta palestra nesta noite conosco, e aqueles que não tiveram esta oportunidade por um motivo de trabalho, ó Pai, talvez por uma enfermidade não deixou sair de casa, ou está hospitalizado, o Senhor sabe, que a graça, que a misericórdia do Senhor acompanha cada um de Teus filhos. Nos ajuda, Pai, muito obrigado por isso. Sabemos que nós não ouviremos isto em outro lugar, a não ser por meio da Tua palavra revelada. Nos conserve debaixo de Tua misericórdia, cada um de Teus filhos. Leva-nos de volta, protegido e guardado debaixo das Tuas mãos potentes e poderosa, Pai. Nós colocamos-nos debaixo das Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós Te agradecemos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Abençoa o outro irmão de até sexta-feira para aqueles que puderem estar aqui.